Olá, seja bem-vindo à nossa análise de hoje. Vamos investigar a fundo um evento que, olha, deixou de ser só um dia de compras para virar um fenômeno cultural, econômico, global, a Black Friday. Para essa nossa exploração, a gente está usando como base os trechos de um artigo enciclopédico bem completo sobre o tema, viu? A nossa ideia aqui é entender como essa data, que hoje em dia dura dias, semanas, né, chegou aonde chegou, desde as origens lá nos Estados Unidos, que são bem curiosas, até tomar conta do calendário de promoções no mundo todo. Exatamente. E é importante a gente sacar que a Black Friday é bem mais que só desconto agressivo, sabe? É um reflexo de como o varejo muda, como a gente consome, e tem uma história, assim, cheia de detalhe, de reviravolta e até uns lados meio controversos. Vamos desvendar um pouco essa complexidade toda. Certo, então. Vamos começar a desembrulhar isso. A origem do nome. Parece um bom ponto de partida, né? Sempre dá o que falar. Historicamente, essa coisa de associar black, né, negro, a um dia específico em inglês, muitas vezes indicava alguma coisa ruim, uma calamidade. Tem aquele exemplo do pânico financeiro de 1869 nos Estados Unidos, uma crise danada na bolsa. Chamaram de Black Friday, mas assim não tinha nada a ver com compras. Isso, essa conotação negativa é um ponto-chave, porque a primeira conexão documentada do termo com o dia depois do Ação de Graças, lá pelos anos 50, também não era boa, não. Era usada, tipo, para descrever um monte de funcionário que ligava para a empresa dizendo que estava doente, só para emendar o feriado, sabe? 4 dias de folga. Era uma dor de cabeça para as empresas. Ah, entendi. Tipo uma sexta-feira negra para os patrões, então? Exato. E aí depois vem a história que ficou mais famosa, né? A da polícia da Filadélfia, nos anos 60. Parece que foram eles que popularizaram o Black Friday e até Black Saturday para descrever o caos mesmo, no centro da cidade. Caos como? Trânsito parado, uma multidão de gente começando as compras de Natal, um horror. Tanto que tentaram até emplacar um nome mais legalzinho, Big Friday. Big Friday. Nunca ouvi falar. Pois é, não colou. O nome Black Friday ficou com essa carga negativa mesmo. Nossa, e essa versão da Filadélfia é a que tem mais base histórica, então. Sim, em termos de ligação com o varejo, essa é a que tem mais respaldo, tanto linguístico quanto histórico. O curioso é que só bem depois, já nos anos 80, é que surgiu e pegou uma explicação totalmente diferente. Qual? Aquela de que a Black Friday era o dia em que os varejistas finalmente saíam do vermelho, sabe? Do prejuízo nas contas, e entravam no preto, no lucro. Daí o Black. Ah, essa eu já ouvi bastante. Quer dizer que ela veio bem depois. Bem depois. E ela parece, assim... Conveniente. Exatamente, parece conveniente demais, né? Uma narrativa bem mais positiva para o comércio e ajudou a limpar aquela imagem original ligada ao caos, a coisa negativa da Filadélfia. Faz sentido. Uma espécie de rebranding da história, né? Totalmente. Mostra bem o poder de controlar a narrativa, como ela se espalha e substitui a origem mais, tumultuada. Interessante mesmo. E pensando na evolução do evento lá nos Estados Unidos, essa ligação do Dia de Ação de Graças com o início das compras de Natal é antiga, então. Lembro daquela história do presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, lá nos anos 30, que deu o que falar quando adiantou o feriado de Ação de Graças. Foi para isso mesmo. Para esticar as compras. Foi exatamente para isso. A pressão do comércio para estender a temporada de vendas já vem de longe. E a Black Friday, como evento, foi ficando cada vez maior, mais intensa. A gente viu uma escalada absurda nos horários de abertura das lojas. Começou com loja abrindo às 6 da manhã, aí foi para 5, 4 da manhã. Meu Deus. Até chegar na meia-noite em ponto. E depois quebraram a última barreira. Abrir na própria noite de Ação de Graças. Aí surgiram os termos Black Thursday, Grey Thursday. Quinta-feira negra ou cinza. Isso. Grandes redes, tipo a Kmart, já faziam isso lá desde 1991, para você ter uma ideia. Mas essa invasão do feriado deve ter gerado muita polêmica, né? Eu lembro de discussões sobre o excesso de consumismo e o impacto nos funcionários que perdiam o dia com a família. Por que essa insistência toda em abrir no feriado? Competição pura. A competição era um fator gigante, claro. Ninguém queria ficar para trás, né? Mas também tinha a ideia de que o consumidor estava ali, ansioso, querendo começar a gastar logo. Mas sim, gerou muita reação negativa,
Muita crítica sobre ganância, desrespeito à tradição familiar do feriado. E como tá isso hoje? Mudou alguma coisa? Mudou, sim. É interessante que, mais recentemente, a pandemia de Covid-19 acelerou isso, muitos dos grandes varejistas voltaram atrás. Começaram a fechar de novo no Dia de Ação de Graças. Ah, é? E por quê? Só para parecerem bonzinhos, uma questão de imagem, ou tem estratégia aí? Tipo, perceberam que as vendas já se espalharam mais? Eu acho que é um pouco dos dois. Com certeza tem um ganho de imagem, né? Mostrar que se importa com os funcionários, com a tradição, mas também reflete uma realidade. A importância daquele dia físico, único, diminuiu muito. Com o online bombando e as promoções começando cada vez mais cedo, às vezes já em outubro. Nossa, outubro. Sim. Então talvez a pressão para abrir na noite de Ação de Graças tenha perdido um pouco o sentido estratégico para algumas empresas. O foco se espalhou, né? Entendi. E falando em online, foi aí que surgiu a Cyber Monday, né? A segunda-feira depois da Black Friday. Exatamente. Focada no e-commerce. E rapidinho virou Cyber Week. Criaram até um domínio de internet próprio, o ponto Black Friday. Isso mostra a força que o conceito ganhou no digital. É verdade. E pensando nessa força toda, como é que esse evento, que nasceu tão americano, se espalhou pelo mundo todo? Imagino que a internet e as grandes lojas online tiveram um papel central nisso. Sem dúvida. A globalização e o e-commerce foram os grandes motores. Mas o jeito como a Black Friday foi adotada em cada lugar variou bastante, viu? Teve muita adaptação. Como assim? Bom, nas Américas, por exemplo, o Canadá adotou a Black Friday mais para evitar que o pessoal fosse gastar nos Estados Unidos, sabe? Uma reação. Já o México foi proativo. Criou um evento parecido um pouco antes, o El Buen Fin. E o Brasil? Aqui pegou forte, né? Pegou muito forte, a partir de 2010, mais ou menos, impulsionado pelo online, mas ficou marcado também, principalmente no começo, pelo apelido Black Fraud, né? Por causa daquelas práticas de maquiar desconto. Ah, sim. A famosa metade do dobro, infelizmente. E na Europa? Lá eles têm tradições de liquidação diferentes, como foi? Foi bem variado. No Reino Unido, por exemplo, o termo Black Friday já existia, mas era outra coisa. A sexta antes do Natal, que era um caos para os serviços de emergência. Quando importaram o modelo americano de vendas, deu até problema sério de loja lotada, briga, em 2014. E eles já tinham o Boxing Day, dia 26 de dezembro, como dia tradicional de liquidação deles. Entendi. Então teve um choque cultural aí. Teve. Na França, usam o termo americano, mas já tentaram nomes alternativos tipo Jour XXL, dia XXX, depois de uns ataques que tiveram, e adiaram a data em 2020 por causa da pandemia. Eles também criaram os French Days, que é tipo uma Black Friday francesa, mas em outra época. Curioso. E na Alemanha pegou mais a ideia de Black Week, a semana toda. E tem umas adaptações de nome bem interessantes. Na Turquia chamam de Efsane Kumara, que é tipo Sexta Lendária. Sexta Lendária. Gostei. E no País de Gales tem um nome meio irônico, Did Gwener Iguario Gwirion, algo como Sexta-feira do Gasto Tolo. Gasto tolo. Essa adaptação de nome parece ser uma estratégia em vários lugares, né? Principalmente por motivos culturais ou religiosos. Sim, isso fica bem claro em algumas regiões. Em países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Emirados Árabes e também no Egito, na Líbia, criaram campanhas como White Friday, Sexta Branca, ou Yellow Friday, Sexta Amarela. White Friday, por quê? A ideia era usar cores com significados mais positivos nessas culturas, sabe? Distanciar do negro que podia ter conotação ruim. No Paquistão, mudaram para Blessed Friday, Sexta Abençoada. Faz todo sentido adaptar assim. E na Índia, o evento meio que se misturou com as grandes vendas online que já aconteciam em festivais importantes como o Diwali. Na Austrália, teve uma certa resistência no começo, porque Black Friday lá lembrava incêndios florestais trágicos com esse nome, mas acabaram adotando o modelo de vendas. E na Nova Zelândia, foi crescendo aos poucos. É realmente fascinante ver como uma ideia viaja e se transforma, mas a história tem um lado bem mais pesado, né? Aqui a coisa fica preocupante.
A Black Friday também ficou conhecida por violência, por caos, até por tragédias. Infelizmente, sim. É importante dizer que a maioria das pessoas que compra na Black Friday não passa por nada grave. Talvez só um aperto na multidão, especialmente antigamente nas lojas físicas, né? Mas aconteceram casos muito sérios, sim, que mancharam feio a imagem do evento. O ano de 2008 foi muito ruim nos Estados Unidos. O que aconteceu em 2008? Em Nova York, um funcionário temporário de um Walmart morreu pisoteado. Uma multidão de umas 2.000 pessoas arrebentou as portas antes da loja abrir. Os relatos dizem que muita gente passou por cima dele, preocupada em entrar logo para pegar as ofertas. Que horror. Meu Deus, é difícil até de processar uma coisa dessas. E no mesmo dia, na Califórnia, 2 pessoas morreram baleadas numa briga dentro de uma loja de brinquedos. No mesmo dia? No mesmo dia. E não foram casos isolados ao longo dos anos, sabe? Em 2011, teve uma mulher que usou espere de pimenta em outros clientes para conseguir um videogame. No mesmo ano, teve um caso chocante de compradores que teriam ignorado um homem que passou mal. Teve um colapso e morreu dentro de uma loja na Virgínia Ocidental. Não acredito. E tem muitos outros registros. Briga por vaga de estacionamento, briga por tênis, por boneca. Casos de esfaqueamento, teve um em Calgary, no Canadá, em 2023. Até atropelamento ligado à confusão toda. É assustador. O que esses incidentes tão extremos dizem pra gente sobre, sobre a psicologia das pessoas em multidão, sobre essa febre de consumo que toma conta? Parece que vai muito além de só querer um desconto. É uma questão complexa, né? Mostra talvez um lado sombrio da competição por recursos, mesmo que sejam só produtos com desconto. A dinâmica da multidão, aquela sensação de urgência que é criada, a pessoa meio que perde a individualidade, tudo isso pode levar a comportamentos que a pessoa não teria sozinha, isolada. Felizmente, com mais gente comprando online, esses cenários de caos físico parecem ter diminuído um pouco. Mas aí os desafios mudaram, né? Foram pro digital. Exato. No mundo online, a briga é outra. Quais são os perigos para quem vende na Black Friday digital? O principal desafio é técnico, sem dúvida. É garantir que o site, o aplicativo aguente o tranco. O pico de gente acessando ao mesmo tempo é gigantesco. Se o site cai e fica fora do ar por algumas horas na Black Friday, isso pode ser milhões em vendas perdidas. E o estrago na reputação da marca é enorme. A infraestrutura de tecnologia tem que ser muito, muito forte. E tem também aquela guerra de informação que você mencionou antes, né? Sites que vazam os anúncios, as promoções, antes da hora, as lojas tentam impedir isso. Tentam. É um jogo de gato e rato. Muita gente adora esses vazamentos para poder planejar as compras com calma. Eu confesso que já olhei. Quem nunca? Mas para os varejistas, é ruim. Eles perdem o controle do anúncio, perdem o fator surpresa. Eles tentam derrubar esses sites usando lei de direito autoral tipo a DMCA lá nos Estados Unidos, mas é uma briga difícil. E outra coisa que não para de crescer é a compra pelo celular. Os dados mostram isso claramente. Em 2022, nos Estados Unidos, por exemplo, quase metade, 48%, das vendas online na Black Friday foram feitas pelo smartphone. Quase metade. Impressionante. E o volume total de vendas online só naquele dia, só nos Estados Unidos, passou de 9 bilhões de dólares. 9 bilhões de dólares em um dia. São números gigantescos. Mas qual é o impacto real desse fim de semana super concentrado no resultado total da temporada de fim de ano? A gente ouve muitos números da NRF, a Associação de Varejo dos Estados Unidos, sobre o fim de semana da Black Friday. Mas dá para dizer que se a Black Friday foi boa, o Natal vai ser bom para o varejo? Olha, essa relação hoje é bem mais complexa do que talvez já tenha sido um dia. Com as promoções começando lá em outubro e indo até dezembro, o desempenho do fim de semana da Black Friday, incluindo a Cyber Monday, claro, que é um termômetro importante. Mas não dá mais para dizer que ele define o sucesso da temporada inteira. As vendas estão mais espalhadas ao longo do tempo. Entendi. Um fim de semana forte é um bom sinal, óbvio. Mas não é mais aquela garantia absoluta de que o fim de ano vai ser espetacular para todo mundo no setor. Entendi. Então, fazendo um resumo dessa nossa conversa toda,
A Black Friday nasceu como um termo meio pejorativo da polícia para descrever o caos. Depois foi rebatizada como a história mais bonitinha sobre lucro. Aí explodiu nos Estados Unidos, invadiu até feriado, se espalhou pelo mundo, ganhando nomes e adaptações diferentes em cada cultura. Migrou com força total para o online e carrega essa dualidade. A promessa do super negócio e a lembrança de uns episódios bem lamentáveis. É uma trajetória e tanto, hein? É uma trajetória em tanto, sem dúvida. Funciona como um espelho bem interessante das mudanças no varejo, da globalização, da força do marketing e até do nosso comportamento como consumidores, né? A história da Black Friday mostra o poder imenso que uma ideia promocional bem feita pode ter, mas também expõe as tensões entre comércio e cultura, e até os extremos que a busca por uma oferta pode nos levar, seja na loja física ou clicando online. E olhando para frente, fica uma pergunta no ar, não fica? Fica, sim. Acho que uma reflexão interessante para a gente levar é, com essa digitalização toda, com as promoções cada vez mais espalhadas, diluídas ao longo de semanas, meses até, qual será o futuro desses dias específicos de pico de consumo? Tipo a Black Friday, a Cyber Monday. Será que eles vão manter esse peso cultural, esse simbolismo de grande evento? Ou vão acabar virando só mais uma data num calendário de promoções que parece quase infinito, perdendo um pouco do seu caráter excepcional? É uma ótima questão para a gente pensar. Fica aí a reflexão. Bom, muito obrigado por acompanhar a gente nesta análise da Black Friday. Foi um prazer. Até a próxima.